A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor concede de estar gravando esse vídeo para os irmãos. Vamos estar estudando hoje a lição bíblica do segundo trimestre de 2020, a lição dos jovens. O título da lição é Tempo de Conquistas, Fé, Obediência no livro de Josué. O livro de Josué é o livro que nós vamos estar estudando nesse trimestre na lição do jovem. O comentarista é Reinaldo Odílio. Nessa lição número 1, que tem como título o livro de Josué, Tempo de Conquistas, né? O texto áureo se encontra no livro de Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, 37. Eu deixei aberto aqui, acabei fechando sem querer. Aleluia, Jesus. 8, Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 37. Diz assim a palavra do Senhor: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, né? Somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ou a leitura bíblica em classe, ela se encontra em Josué, capítulo 1, o verso 1 diz assim: ele sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde esse Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para que o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. A lição de hoje nós vamos fazer um panorama geral do livro de Josué. Os propósitos da lição é mostrar o propósito da divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. Os fatos que antecederam a história do livro de Josué. Irmãos, numa outra lição da Escola Bíblica Dominical, a lição nós estamos estudando sobre o livro de Samuel, eu citei para os irmãos o livro de Deuteronômio, capítulo 34. Né? Nós cremos que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi escrito por Moisés. Mas o verso 34, né? Não só eu, mas outras pessoas também defendem essa tese, foi escrito por Josué. No verso 34 do livro de Deuteronômio é citado a morte de Moisés, né? E um versículo que me chama a atenção aqui é Deuteronômio 34, 9, que diz assim: e Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto ele às suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Né? Falando um pouquinho antes de entrar no livro de Josué, o Moisés tinha subido ao monte e tinha morrido. Né? E o povo estava enlutado durante anos.
chorando por causa da morte de Moisés, né? E aí foi quando Deus chamou Josué para dar continuidade àquilo que Moisés começou, né? Os irmãos sabem que Moisés libertou o povo do Egito, né? Um caminho que seria rápido, o povo peregrinou pelo deserto durante 30 anos, 40 anos, andando em círculo, para que aquele povo que saiu do Egito, que acabava afrontando Moisés, que é um povo que saiu do Egito, mas não largou as coisas do Egito ainda, né? Aquele povo morreu todo no deserto, com exceção de Moisés, que morreu no monte, Josué e Caleb, né? E Josué, ele foi designado por Deus para dar continuidade e fazer aquele povo herdar a terra que Deus prometeu, que daria ao seu povo, né? Eu queria chamar a atenção para os irmãos, aqui no livro de Números, o capítulo de Números, eita, Jesus amado. Capítulo 13, livro de Números, capítulo 13, o verso de número 16. E esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. O primeiro nome de Josué era Oséias. E Moisés trocou o nome dele para Josué. Mas um pouquinho para frente eu vou estar falando um pouquinho dessa troca e o que significa o nome Josué, né? Eu queria só deixar esse versículo aqui guardado para os irmãos, que mais para frente eu vou estar falando sobre esse assunto, né? O propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. O livro de Josué, ele é um livro muito importante para os hebreus, que conta a história dos hebreus, e importante também para a igreja. Porque aqui do livro de Josué tem muitas lições que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida cristã, né? E porque explica o início, como o povo deve se portar em mudanças, né? Quando há algum tipo de mudança, né? A gente deve saber que Deus sempre está no controle. Que muitas das vezes as coisas não saem do jeito que nós queremos, mas isso não quer dizer que Deus não está no controle. Deus está no controle. Mas a vontade de Deus ela é superior à nossa. Mas que nem está na em classe, por essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, né? Mais do que vencedores. Está colocando, por que mais que vencedor? Né? O vencedor é aquele que alcança uma vitória, né? Mais do que vencedores é que mesmo que a gente passa por dificuldades, lutas, provações, né? Nós acabamos sempre vencendo. E a vitória maior, né? É a nossa morada com Deus no céu. Vamos lá. Tem eu não estou entrando na revista porque não tenho como estar a revista, que a revista está aí no celular, né? A revista em PDF. Que os irmãos podem estar procurando no WhatsApp da igreja. Lá tem a revista dos jovens e dos adultos em PDF. Os irmãos podem estar lendo, podem estar tirando, acrescentando um pouquinho mais, né? No YouTube, se você procurar também, você vai encontrar muitos vídeos dando aula da lição da escola dominical. Isso aqui que eu estou passando é um resumo que eu prometi para os irmãos, que é trazer a lição dos jovens e dos adultos, que eu vou estar gravando daqui a pouco, né? Aqui isso o que eu estou fazendo é um panorama, é um resumo, para que os irmãos venham se interessar em conhecer a revista da Escola Bíblica Dominical. Não está tendo aula na igreja, mas poderemos estar estudando em casa, né?
Um tempo que você tira para estudar a Bíblia Sagrada é um tempo que você está aplicando, né? É um tempo que você pode estar fazendo o seu devocional. E aqui eu estou trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical, porque ela é, como é que eu posso explicar para os irmãos? É um incentivo, né? E trata do assunto que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Dentro da lição, eu vou estar trazendo uma aplicação prática, né? Que os irmãos podem estar usando no dia de hoje. Josué é um novo estilo de vida, novo povo, novo líder, novos desafios. Foi escrito horas após os fatos relatados, né? O povo estava enfrentando, aqui modificou, né? E as mudanças às vezes elas até espantam, né? Muitas das vezes quando muda alguma coisa assim que sai do nosso roteiro, sai da nossa zona de conforto, mas estranha um pouco, né? E aquele povo não foi diferente. Era Moisés, agora Josué. Era o deserto, né? O deserto é um lugar de provação, mas lá tinha o maná, né? A rocha brotava água, e aqui o povo já estava entrando na terra prometida, já não havia mais maná. Eles tinham que plantar para poder colher, para poder comer, né? E estocar alimentos, coisa que no deserto não podia estocar. O maná que caía eles tinham que comer, porque no outro dia ia queimar novamente. E aquele maná eles deviam comer naquele dia. Só podia guardar para outro dia na sexta para o sábado, porque no sábado para os judeus não podia trabalhar, né? Tem um ponto aqui que não está na revista, mas eu peguei de uma Bíblia de estudo que eu tenho, né? O livro narra 20 anos de liderança de Josué, depois que Moisés o ungiu, que foi o que eu falei, né? Que Moisés impôs a mão sobre ele. O tema predominante é o descanso. Os israelitas, depois de vagarem pelo deserto por 40 anos, finalmente entraram no descanso que Deus tinha preparado para eles na terra de Canaã. Descanso, né? Mesmo quando nós estamos no deserto, as lutas não terminam, né? Continua havendo desafios, e isso vai estar bem relatado no livro de Josué, né? Dentro das próximas lições eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre a história de Josué, né? É isso que eu vou parar aqui para os irmãos. Os irmãos leem a revista, estudem um pouquinho mais, né? Só queria falar aqui quando Josué saiu com o povo quando Josué entrou com o povo, né? A terra que Deus preparou para eles não era uma terra muito grande, não. Era uma terra pequena. O país de Israel, ele é mais ou menos o tamanho do menor estado do Brasil, que é Sergipe, né? Uma terra pequena, né? E essa terra foi a terra prometida que Deus prometeu ao povo israelita, né? E Deus cumpriu a promessa. Não sei qual que é. Eu sei que cada um de nós temos uma promessa de Deus, tanto para essa vida como a vida eterna, né? Deus sempre cumpre as suas promessas, né? E eu quero pedir, aconselhar os irmãos que leiam a revista que está lá no grupo da igreja em PDF, e, se possível, procure no YouTube, né? No domingo, que é a sessão do próximo domingo, tem aula ao vivo. Algumas igrejas disponibilizam aula ao vivo, né, da escola dominical. E também tem vários estudos, né?
Os irmãos procurando no YouTube, você vai ver vários estudos sobre a revista da escola dominical. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus.